Hoje nós vamos analisar, dentro do crescimento da maturidade, sobre o papel do regenerado na batalha espiritual. Qual que é o nosso papel? Então nós vamos ler aqui 2 Coríntios 10, versículo 4, vamos ler juntos, depois vamos ter uma palavra de oração. A palavra diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Pai Santo, te agradecemos por esta manhã tão gloriosa, porque o teu povo, Pai, se congrega nesta manhã. Nós estamos, ó Pai, aos teus pés, para ouvir algo mais de ti, Pai. Essa tua palavra, ela é tão poderosa, ela que criou todas as coisas, tu criaste todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa palavra que nos regenerou, fomos regenerados pela palavra. Essa palavra que nos edifica, essa palavra, Pai, que faz uma limpeza em nosso interior. Essa palavra, Pai, que ela cada dia mais nos dá sabedoria, entendimento espiritual para vermos todas as belezas, riquezas e a majestade do Cordeiro. Por isso, Pai, queremos ouvir a tua voz nesta manhã mais uma vez. Fala conosco, abra os nossos ouvidos e repreenda toda ação do inimigo que tenta impedir que nós venhamos a conhecê-lo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vocês se lembram lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, quando diz lá: mas a serpente, ela disse à mulher. Não é assim que Deus disse? Lembra? Irmãos, o engodo satânico, ele chega até nós, muitas vezes através da palavra de Deus. Satanás, ele sabe toda a verdade da palavra. Agora, o problema era que Eva não sabia. Porque ele pronunciou aquela palavra. Porque Deus sabe. Ele estava dizendo o seguinte: esse Deus que vocês tanto reverenciam é um Deus tirano. É um Deus que não quer que vocês saibam. Mas eu sei. Então, e ali naquela conversa com Eva, ela pôde iludir. Irmãos, na nossa batalha espiritual, Satanás sabe como nos atacar. Porque ele tem explorado nós seres humanos mais de 6.000 anos. Então ele sabe os nossos pontos vulneráveis, onde ele faz os seus ataques. Mas a questão é que nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma experiência real com o Senhor e depois conhecer a sua verdade. Porque é a única maneira, irmãos, de nós combatermos e batalharmos na vida espiritual contra os ataques satânicos é conhecendo a verdade. Porque conhecendo a verdade, com a própria palavra nós iremos combater. Não com a nossa palavra, mas com a palavra de Deus. Nós podemos então combater e vencer. Agora, Satanás, guarde bem isso aqui, é muito importante, irmãos. Ele trabalha, ou seja, ele batalha com todos os seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo. Ele vai fazer de tudo para mostrar para mim e a você que o pecado não é tão ofensivo assim. Ele vai mostrar para nós, de alguma maneira, convencer a nossa mente do que o céu não é tão atraente. E o inferno menos horrível. Não é tão horrível como diz a Bíblia. Porque ele conhece, ele sabe, ele vive essa realidade. E ele vai também mostrar que o Evangelho é menos urgente para nós. O Evangelho não apenas liberta do nosso pecado, mas o Evangelho também nos desvenda para nós, descortina para nós todas as riquezas insondáveis que estão inseridas, ou que é a própria pessoa de Cristo. Então, irmão, Satanás, ele tem métodos, ele tem as suas ciladas, e sempre ele vai usar a palavra ciladas
as ciladas do diabo, que Paulo fala lá em Efésios 6, versículo 12, cilada está relacionado aos laços do passarinheiro. Lá do Salmo 91, versículo 4, vocês devem se lembrar daquele texto. Ele te livrará também do laço do passarinheiro. O Senhor vai nos livrar, mas de que maneira então? Irmãos, se nós não tivermos o conhecimento do Senhor, facilmente nós seremos enredados ao laço do passarinheiro. Satanás, ele tem as suas ciladas. Então, ele sabe os nossos pontos vulneráveis, onde ele pode nos atacar. Por isso que nós devemos estar sempre firmes na palavra. Como poderá guardar puro o seu caminho o jovem? Observando segundo a palavra de Deus. Sempre é observando segundo a palavra de Deus, né? Então, irmãos, qual é o papel do regenerado na batalha espiritual? Qual é o nosso papel quando de fato vem a batalha? Irmãos, não existe outra batalha. Primeiro você tem que ter plena consciência, conforme diz Efésios 6,12, que a nossa luta, aqui também no texto, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Irmãos, nós temos que entender isso aqui, para não sermos derrotados. Quando nós então temos este conhecimento e vivenciamos essa realidade, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora, em que sentido Satanás nos ataca? E muitas vezes nos derrota. É porque, irmãos, nós sabemos que no nosso dia a dia nós temos muitas divergências com muitas pessoas. Os nossos diálogos, uma palavra que de fato nós falamos, a pessoa interpreta de uma forma errada, então ali já cria-se um problema. Mas esse problema, ele pode ser eliminado radicalmente, definitivamente, ou esse problema pode se tornar um novelo, onde nós vamos nos enrolar nesse novelo e não conseguir sair, porque nós queremos lutar contra carne e sangue. Nós queremos combater as pessoas. Estão me entendendo? Irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais, temos que entender isso. Então, como vamos vencer as batalhas do inimigo? Irmãos, guarde isso aqui. Todas as vezes que alguém vier lhe afrontar, todas as vezes que alguém vier tentar de alguma maneira tributear sobre a sua vida, por detrás tem espírito maligno para lhe afrontar. Então, como nós vamos vencer essas batalhas? Paulo fala para nós de uma forma tão clara. Se as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus, então, Paulo fala assim, lá em Romanos 12, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu acho que todo filho de Deus, que pelo menos professa a sua morte e ressurreição com Cristo, deve ser no mínimo uma pessoa gentil. Deve se portar no meio deste mundo como um luzeiro. Irmãos, não é tão bom. Talvez você tenha vivido ou passado por algumas experiências no trânsito que lhe causou uma certa indignação, uma certa ira. Ficar irado não tem nenhum problema com o pecado, né? Irai-vos e não pequeis. Nós vamos ficar irados muitas vezes. Irmãos, mas vamos imaginar aqui. Imagine que você está com uma pressa assim, uma pressa doida. E você vai passar a rua e o sinal de repente se fecha e o carro está parado, o carro vai andar. Aí aquela pessoa do carro diz assim para você, faz um aceno. Pode passar. Você não fica assim com vontade de abraçar aquela pessoa? Puxa, que cara legal. Que cara simpático. Né? E aí você vai proceder da mesma maneira. Né? Mas de repente o sinal abre, aquela pessoa vai e você já fica, puxa vida. Mas não é bom ser gentil, irmãos? Porque quando uma pessoa, normalmente, ela não tem a mente renovada, ou ela é uma pessoa ímpia, Satanás vai usar, por permissão do Pai, aquelas pessoas para nos afrontar. Agora, se nós formos, de fato, nós
praticamos a verdade da palavra, ou seja, vivemos uma vida de justiça, o que vai se expressar, se manifestar ali, é a doçura de Cristo. Aquela doçura, o linguajar saudável, a gentileza, destrói aquela pessoa, desarma aquela pessoa. Você está me compreendendo? Agora, se nós batermos de frente, nós estamos lutando contra carne e sangue. E é isso que o diabo quer, né? Nos destruir, né? Então, irmãos, nós temos uma arma. Agora, as nossas armas, elas não são carnais, elas sim, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Essa palavra aqui, sofismas, é aquilo que tem a intenção de nos induzir ao erro. Nós vamos anular sofismas, em primeiro lugar, conhecendo a palavra de Deus. Então, aqueles irmãos que leem as Escrituras, que são alimentados pela palavra, nesses momentos tão assim circunstanciais, negativos, que Satanás se levanta, aquelas verdades que você estudou lá atrás, o Espírito Santo traz tudo à tona. Ele faz lembrar. Ele não apenas ensina todas as coisas, mas faz você lembrar de tudo. Então ele vai trazer aquela palavra. Então me lembrei daquela palavra. Ela vem tão clara para nós, né? Então deixe-se ser guiado pelo Espírito, porque o Espírito Santo em nós, pela palavra, ele vai anular esses sofismas. Ele vai anular, derrotar totalmente todas as áreas de ataque que Satanás tem para com os seus filhos. Então, isso é muito importante. E nós temos, irmãos, nessa batalha, a ajuda do Senhor. Ele diz sempre assim: não temas que eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento nessas batalhas. Nessa peleja, vocês não terão que pelejar, a peleja é dele. Mas então, qual é o nosso papel, irmãos? É somente andar em retidão, uma vida reta. Porque 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz assim que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para tragar. Ele começa dizendo: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário das nossas almas, ele anda ao derredor. Irmãos, quando nós de fato praticamos alguma coisa que de fato contraria a palavra de Deus, ele está ali para nos devorar. Ele lança aquele rugido e nós nos assustamos com isso. Irmãos, nós não temos que ter medo do diabo. Nós temos que ter cuidado com o nosso proceder diante do Senhor em primeiro lugar. Agora também, você vai ser muito derrotado se você quiser viver uma vida comportamental diante dos homens, sem primeiro o Senhor, porque Ele é aquele que perscruta todo o nosso coração. Aí Satanás sempre vem lançando seus dardos, como fez com Eva. Olha, porque Deus sabe, começou com uma escritura, tentando ali perverter, fez com Jesus também, lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo usou a palavra. Ele conhece a palavra de Deus, mas ele sempre vai torcer, e todos os dias. Agora, por isso que é fundamental um filho de Deus não ser analfabeto de Bíblia, porque nós temos as armas para combater Satanás, a própria palavra, né? Agora, quando nós venhamos viver uma vida de retidão diante do Pai, como que Ele vai nos atacar? Não tem nenhuma possibilidade. Ele pode ficar ao derredor, bramando, rugindo, né, como aquele leão, mas ele não vai encontrar em nós absolutamente nada que de fato ele tenha capacidade para nos condenar, né? Então, por isso que é fundamental isso, irmãos. Nós temos essa questão da batalha espiritual, nós vemos hoje em dia tantos absurdos. Eu não vou, fosse para a gente citar uma lista aqui do que tem sido feito e pregado, anunciado nessa batalha espiritual. É uma coisa assim de fazer pena. Quantas e quantas pessoas estão subjugadas debaixo de uma liderança, homem no caso,
que você precisa de fazer isso para vencer as obras satânicas, e as pessoas estão totalmente amarradas. Se você não fizer, Satanás vai atacar a sua vida, a sua família, os seus negócios, você vai retroceder. Então as pessoas, elas, por falta de um conhecimento, elas começam a ser destruídas pela sua própria liderança, que de fato quer arrancar toda a lã das ovelhas. Então elas ficam perecendo. Mas, irmãos, por isso que, quando nós conhecemos o Senhor e a sua palavra, nós vamos perceber que em Cristo nós não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Que em Cristo Jesus, irmãos, toda batalha já foi vencida. Nós temos que nos apropriar da vitória que Cristo fez e vivermos uma vida de retidão, uma vida de andar em amor, uma vida de santidade. Como que Satanás pode então entrar em alguma brecha na nossa vida? Todas as vezes que Satanás entra, é porque nós abrimos as brechas para que ele entre. Falta de perdão, não sendo honesto nos seus negócios, vivendo uma vida de mentira, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. Então ele começa ali colocar uma cunha. Aí você fica preso ali, fica preso em suas próprias mentiras. É tão bom viver uma vida liberta, irmãos. Uma vida, quando nós de fato vivemos uma vida de busca ao Senhor, nós sempre temos o falar de Deus. Como ontem à noite aqui, estivemos se unidos com os jovens, e como o Senhor falou ao nosso coração, como fomos visitados pelo Espírito Santo de Deus, e fomos muito edificados, porque o Senhor então como que abrisse os céus, né? Então todos nós somos tocados pelo Senhor, de uma forma tão linda, tão preciosa, sobre a questão da expiação e da propiciação do sangue do Cordeiro. Como é bom, irmãos, saber que nós somos guardados por esse sangue. Esse sangue nos aproxima de Deus. Este sangue, ele nos purifica do nosso pecado. Já nos purificou. Então Pedro sempre vai nos lembrar. 2 Pedro 1,9. Irmãos, vocês não se esqueçam da purificação do pecado de vocês. O pecado de vocês, que era um vermelho escuro, feio, escarlata, hoje ele é mais branco, mais alvo do que a neve. Isaías 1,18. Então, irmãos, por isso que é fundamental nós estarmos sempre juntos. Quando estamos juntos, temos sempre o falar de Deus, e o Pai sempre irá falar conosco. Agora, a nossa responsabilidade também é desejar o falar dele. Quando nós desejamos o falar do Pai, ele vai falar conosco, né? Hoje em dia, a gente percebe que nessa batalha espiritual, muitos pensam, né? Cristo fez o tudo, né? Então agora eu estou guardado em Jesus Cristo e eu não tenho mais responsabilidade. Temos responsabilidade sim, diante do Senhor, e com as armas apropriadas que Ele já colocou para nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 12 aqui, irmãos. Diz assim a palavra, versículo 12. O 11, o contexto, Paulo, ele escreve aos Efésios dizendo o seguinte, naquilo que concerne a batalha espiritual: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas aqui é aquela mesma sagaz de Gênesis 3:1. Mesma palavra, ciladas. Ele vai armar ciladas, seus métodos, seus laços, né? E o versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, irmãos, não se esqueça disso, não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas a nossa luta, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Esse mundo está em treva, esse mundo é treva, está tão claro aqui. Contra as forças espirituais do mal, dos espíritos iníquos, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Agora veja aqui, irmãos, que lindo. E depois de terdes perdido tudo, vencido, porque o Senhor Jesus nunca perdeu uma batalha, e nós estamos nele, e depois de ter vencido tudo,
qualquer ação satânica, por mais poderosa que seja, ela será derrotada pelos seus filhos, pela sua igreja. E depois de ter vencido tudo, não afrouxa, não fique relaxado. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Está vendo aqui? Porque muitos venceram uma batalha e depois eles começam a ficar negligentes, não vigiam, não oram, aí ele te pega. Porque nessa batalha não há tréguas, irmãos. Nessa terra aqui não há tréguas. Por isso que o viver de um filho de Deus tem que ser um viver irrepreensível, de santidade, viver em retidão, viver uma vida honesta sempre diante do Pai, consequentemente diante dos homens também. Não adianta nós querermos viver uma vida reta diante um dos outros e não diante do Pai. Primeiro diante do Pai, porque Ele conhece todo o nosso coração. Vivendo diante do Pai, Ele vai nos fortalecendo, vai nos dando discernimento, vai colocando anseio no nosso coração. Vamos ter discernimento quando de fato, às vezes uma pessoa vem falar conosco muito bravo, muito brava. Por detrás ali o timbre de voz é satânico. Agora, se nós combatermos aquela pessoa, nós estamos lutando contra a carne. Então, deixa a pessoa falar, deixa ela esbravejar. Você não está crucificado com Cristo? Quem que vive? Não mais eu. Se é não mais eu, cadê você? Um morto em Cristo não deve sentir raiva quando é atacado por outro. Você vai ficar triste, como o Senhor ficava. Mas se você está morto, deixa a pessoa falar. Isso também às vezes acontece, às vezes uma esposa, um marido, não tem a mente renovada. Satanás lança seus dardos, por permissão do Pai, para atacar um ao outro. E aí trava-se uma guerra em casa ali, de carne. Mas, irmãos, se você de fato creu e leva por toda a parte o morrer de Jesus, quando o seu marido ou sua esposa está meio exaltado, você sabe que tem dardos ali inflamados do maligno. Então, deixa a pessoa falar. Aí depois fale gentilmente, porque o Espírito Santo vai trazer uma palavra. Às vezes ele não vai trazer nenhuma palavra. Às vezes você sabe que está certo, você está correto sobre aquele assunto, mas a pessoa está querendo direitos. Então, sabe o que você tem que fazer ali para vencer? Sofra a injustiça. Você derrota aquela pessoa. Aí depois, acalma um pouquinho. Claro que você... Mas eu estou ali sofrendo, nervoso, irado. Irai-vos, mas não pequei. Depois, a coisa vai acalmar um pouquinho. Você está nervoso, você quer revidar. Mas vai para o teu quarto. Fecha a porta. Até que passe a ira. Conversa com seu Pai Celestial. Fala, Pai, me dê palavras. Você vai sair daquele quarto renovado. Você vai ter uma palavra muito específica, dada pelo Espírito, para de fato o seu cônjuge, ou seu filho muitas vezes, seu neto, neta, seja lá quem for, né? Ou talvez o seu vizinho. Então é assim que nós vamos vencer, irmãos, essas batalhas. O nosso papel é esse. É viver, em primeiro lugar, uma vida de retidão diante do Senhor. Porque uma vida de retidão é uma vida inabalável. Ninguém consegue derrotar um homem ou mulher que vive uma vida de retidão. Isso é precioso. Então, esse é o nosso papel como filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. É de nos causar espanto com o número de cristãos que estão sendo arrastados ao florescente movimento da batalha espiritual. Muito, hoje em dia, tem se falado a respeito de batalha espiritual. Talvez a maioria deste ensino seja distorcido e corra o risco de reduzir o tema do conflito espiritual a questões externas como mapeamento espiritual das regiões celestiais, posturas corretas do corpo para orar eficientemente contra hostes demoníacas, chaves para amarrar demônios específicos, etc. Será que existe alguma estratégia secreta para se aprender com os peritos da arte da batalha espiritual? Satanás já é um inimigo derrotado. Irmãos,
hoje tem muitos levantes dentro dos templos evangélicos no meio do povo de Deus. Então os homens estão aprendendo métodos de batalha espiritual para lutar contra Satanás. Irmãos queridos, claro que há uma batalha sim, se trava, mas nunca se esqueça que Satanás já foi vencido. Ele já foi despojado. Aqui esse versículo, ele é tão precioso, de Colossenses 2, versículo 15, que diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, aqui nesse versículo, depois da obra da cruz, nós podemos despojar. Se você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, existe ainda muitas coisas na nossa vida que tem que ser despojado. Essa palavra aqui, despojar, significa desapossar. Significa privar daquilo que você se revestia. Por exemplo, você tem uma camisa. Eu vou me despojar dessa camisa, eu não gosto mais dela. Eu vou tirar essa camisa e vou vestir outra. Essa aqui é a ideia. Aquilo que me dava prazer, que me agradava, uma vez que eu estou em Cristo, eu posso despojar agora de tudo isso. O apóstolo Paulo, ele escreve uma lista para nós, lá em Efésios capítulo 4. Aquele que mentia, não mente mais. Você não conseguia viver sem mentira. A sua vida era uma mentira. Mas agora em Cristo, que é a verdade habitando no seu interior, se Cristo está em seu interior, no seu coração, no seu espírito, o seu falar não é mais um falar de mentira. É um falar a verdade, porque Cristo é a verdade, a realidade. Ele disse assim: a boca fala do que está cheio o coração. Quantas e quantas pessoas que professam um cristianismo verdadeiro, mas quando essa pessoa depois abre a boca nos bastidores, o que sai? Só peixe podre. Porque vive uma vida de fingimento. Então ali, aquele templo, que de fato seria habitação do Espírito, habita a mentira. Então aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. E aí tem uma série de, uma lista lá: irai-vos e não pequeis. Porque nós vamos ficar irados, nós estamos dentro de um corpo ainda, num vaso de barro. Mas não pequeis. Não pequeis. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, mas você é um filho de Deus, como é que você pode ficar irado? Essa acusação é de Satanás. Deus nunca acusa ninguém, irmãos. Ele sabe da nossa vulnerabilidade, que nós somos tão vulneráveis. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda, Ele pega firme conosco. Mas aqui, graças ao Senhor, Ele despojou tudo. Ele pagou o preço, pagou o escrito de dívida que era contra nós. Irmãos, Ele nos comprou. Então, se Ele pagou a nossa dívida, Ele também pagou o nosso preço. Então nós somos dele, irmãos. E a escravatura de muitos filhos de Deus são escravos de homens. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, versículo 20. Aqui nós temos uma declaração muito interessante, dizendo que nós somos comprados pelo Senhor por um bom preço. 6, versículo 20, a palavra de Deus, ela diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, antes nós não podíamos, mas agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados, então pertencemos a Ele. Agora aí no capítulo 7, agora, o versículo 23, diz assim a palavra, 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. De qual homens ele está falando aqui? Que escravatura que é essa que os homens podem escravizar o povo de Deus? Aqueles homens que estão aqui na frente, percebe? Aqueles homens que começam a lançar para nós doutrinas, ensinamentos e métodos inventados pela mente humana, que não tem nada a ver com Cristo. Isso escraviza as pessoas. Quantas e quantas pessoas não são escravas hoje de pastores,
que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então ficam presos, subjugados, e a Bíblia diz: olha, vocês foram comprados por preço. Não vos torneis escravos de homens, porque homens escravizam o povo de Deus. Escravizam. E ficamos subjugados. Ficamos em laços religiosos. A pior escravatura é a escravatura religiosa, né? Onde Satanás segura as pessoas presas, né, sem dar a elas a capacidade para conhecerem plenamente a verdade da palavra dele. Mas graças ao Senhor, despojando aqui um gerúndio. Então, cada vez que nós aproximamos do Senhor, a luz dele vai incidir sobre as nossas trevas, nós vamos conhecendo quem nós somos. Nós vamos ver que em nós existem muitas impurezas ainda, porque nós estamos num processo agora de santificação. Aí, o que eu posso fazer então com aquilo que ele me revelou? Que eu sou algo muito ruim, despojando. Eu vou despojando. Mas eu não consigo. Então, Senhor, tu levaste na cruz tudo. Meu velho homem, a natureza perversa, mas existe alguma coisa em minha alma ainda que está grudado em mim. Então eu coloco diante do Senhor, para que tu operas a cruz profundamente, removendo isso que me prende, me prende eu de caminhar, né? Quanto mais nós estamos sendo libertos, mais nós vamos caminhar, andar e correr. Quando você começar a correr, olhando para Cristo, desejando Ele de uma forma louca, como diz Paulo, somos loucos por Cristo, você vai correr a carreira que Ele está proposta. Mas hoje nós estamos andando ainda. Existem muitas amarras, muito embaraço, muito peso, que tenazmente nos assedia. Mas despojando tudo isso, aí você fica leve. Aí você tem assim a capacidade para correr, para avançar a direção do alvo que é Cristo. Entende, irmão? Essa é aquilo que o Pai tem proposto para nós. Não apenas andando, vai começar andando, porque existem muitas coisas a serem despojadas, mas depois há uma carreira, há uma corrida. Você vai correr, como aqueles que correm nos grandes estádios. Eles sim, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, uma coroa incorruptível. Eu quero o meu Senhor, eu quero o meu Senhor, como Paulo disse no final do seu ministério. Completei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim, não apenas para mim, a coroa, não apenas para mim, mas para todos os que amam o Senhor Jesus, a sua vinda. Que maravilha é isso, irmãos. Então, muitas das táticas advogadas por estes supostos peritos em batalha espiritual, não têm qualquer fundamento bíblico. Aqueles que a defendem falam como se tivesse grande autoridade, mas a verdade é que você não encontrará apoio bíblico para a maioria das técnicas que eles recomendam. Devemos nos equipar para a batalha espiritual, tornando-nos perito na retidão, não concentrando nossos pensamentos e energias no inimigo, temendo seu poder. Irmãos, hoje em dia, a questão da batalha espiritual, onde é que o povo de Deus está concentrando a batalha? Onde? Não é no inimigo? É Satanás, é o diabo. Não, nós não podemos concentrar no inimigo. Nós temos que concentrar em Cristo, porque o inimigo já foi vencido. Então ele sabe como vencer essas batalhas. Mas o povo estão, é o diabo, é o Satanás, é repreender. Queridos, eu fico assim tão triste quando eu vejo um líder cristão, pelo menos que se diz cristão, eu te repreendo em nome de Jesus, eu amarro em nome de Jesus. Queridos, nós não sabemos o que estamos dizendo. Nós não temos a capacidade de repreender nada. Lembra quando o anjo Gabriel, o anjo mais elevado do Senhor, uma hierarquia tremenda, poderoso, quando ele contendia com o corpo de Moisés, ele poderia muito bem dizer, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele nem proferiu juízo infamatório, mas ele disse o seguinte, o Senhor te repreenda, porque Miguel sabia que o poder estava em Deus, não nele, que ele era servo de Deus. Então o Senhor te repreenda. Percebe, irmãos? E hoje em dia as pessoas estão
focam no diabo, Satanás, é do inimigo. Cadê Cristo? Focar no Senhor Jesus, porque, irmãos, quando de fato o ambiente ele é todo celestial, Satanás não tem vez. Não tem vez. Quando a igreja de fato adora em espírito e em verdade, quando nós adoramos o Senhor, Satanás não tem vez, irmãos. Agora, muitas das nossas adorações, elas são muitas vezes sem sentido. Nós cantamos para Deus, nós venhamos para o culto com a mentalidade assim: puxa vida, espero que cante aquele cântico que faz tão bem para mim, né? Aquele cântico que é maravilhoso, ai, como eu gosto desse cântico. Não é para nós o cântico, irmãos, nós cantamos para Ele. Nós nos alegramos quando louvamos ao Senhor, né? E claro que Ele vai mostrar para nós quais são os cânticos. Talvez os irmãos do louvor, talvez não saibam disso, mas eu ouvi de um irmão chinês, né, que tem aí esse ministério lindo de louvor. Todos os cânticos da nossa comunidade, que nós separamos, é fruto de nós orarmos a semana inteira. Oramos e ensaiamos. Aí chega no dia, quarta ou quinta-feira, o Senhor já traz para nós aqueles cânticos tão preciosos no nosso coração. Então nós cantamos aqui no domingo. E assim, temos que ter a plena convicção. Eu vou escolher um cântico. Não, o Espírito Santo de Deus sabe aqueles cânticos que serão cantados naquele domingo. Porque talvez através do louvor há libertação também. Há edificação. Há uma adoração genuína e verdadeira. Não podemos escolher assim os cânticos a esmo. Vamos cantar esse aqui? Não. É esse aqui. O Senhor colocou no meu coração. É esse aqui. Ok. Vamos nos prostrar. Então vamos ensaiar esses cânticos e louvar o Senhor com esses cânticos. Que precioso. Né? E muitas das vezes sai da reunião da igreja: eu não gostei daquele cântico. Não faz nenhum sentido, gostou ou não gostou, porque não era para você, era para o Senhor. Né? Quem tem que receber é o Senhor, e Ele recebe. A palavra fala que Ele se coloca em nosso meio, no meio do nosso, e também canta louvores ao Pai junto conosco. Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que é a própria alegria também, canta junto conosco, nos habilita a louvar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Então, devemos nos equipar para a batalha espiritual, tornando-nos perito na retidão, não concentrando nossos pensamentos e energias no inimigo, temendo o seu poder. Não, nada disso. Devemos concentrar em Cristo, obedecendo a Ele. Vamos ler aqui Romanos 16, 19 e 20, que diz assim a palavra: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Irmãos, você está vendo aqui o nosso privilégio? Você parou para pensar que quando nós lemos esse versículo 19 aqui de Romanos, diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Irmãos, em que sentido Paulo então escreve a Romanos dizendo que a obediência dele é conhecida por todos? Em que sentido? O que demonstrava para Paulo aqui que os romanos, a obediência dele era conhecida por todos? O que significa obedecer ao Senhor? Sabe o que significa? Guarde bem isso, não se esqueça. Todo homem e mulher, filho de Deus em Cristo, que obedece ao Senhor, são pessoas que sofrem. Porque Paulo tinha notícias da tribulação que eles enfrentavam. E eles eram obedientes, perseverantes. Então ele disse aqui: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Esses são os cristãos, olha só, sofriam traje, sofriam afrontas, tantas tribulações, irmãos, mas eles permaneciam obedientes. Está vendo aqui? Então, Paulo, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem. Percebe? Continue sofrendo, mas, querido, o sofrimento de vocês é para o bem. E sejam simples para o mal, porque vocês vão sofrer muitas afrontas, mas continue nessa obediência, retendo a palavra.
Irmãos, um cristianismo que não é obediente ao Senhor, é um cristianismo que está sujeito às ciladas, aos laços do diabo. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, vamos ter muita afronta, muitas vezes até sofrer perdas, que aparentemente do ponto de vista humano sejam irreparáveis. Vocês devem ter assistido aquele filme Os Corajosos. Eu fui pesquisar, saber a fundo sobre aquele filme lá. Aquele filme foi muito verdadeiro, irmãos. Porque lembra daquele homem lá que foi pedir, ele arrumou um trabalho numa empresa de tecelagem, vocês se lembram? Que depois chamou lá o dono da empresa e disse para ele o seguinte: olha, eu quero colocar você, lhe dar uma promoção, mas eu preciso saber se você está comigo ou não. Não, eu estou junto com você, mas pode falar. Eu estou para receber um carregamento aí, né? E não sei se é caixas, mas alguns produtos. Então vai vir 4, você só vai marcar 3. Ele pensou, ele era um cristão. Falou: mas isso é errado. Isso é errado. Mas então você não está comigo? Eu sou o patrão. Mas é o seguinte, não precisa dar resposta agora não. Você vai para sua casa, pensa, amanhã 10 horas você me dá a resposta. Ele foi para casa, comunicou com a esposa ficou: nossa, um trabalho tão bom, tão precioso. E falou: olha, meu bem, se eu não ligar amanhã até às 10h30, porque eu fui dispensado. Aí chegou 10 horas, esse cara, ele falou o seguinte: senhora, meu amigo, você já tem a resposta? Sim, tenho. Qual é a tua resposta? Você está comigo mesmo? Posso contar com você? Olha, eu não vou fazer isso. Como assim? Pode me mandar embora, mas vou estar ofendendo o meu Senhor. Ele baixou a cabeça, aí o cara estendeu a mão para ele: olha, vem cá, você vai ser promovido. E ele saiu assim, e o outro disse assim: eu estava já desanimado, porque você era o 6º que reprovou. Mas, irmãos, um cristão verdadeiro, ele não dá vazão para Satanás, ainda que ele venha perder, mas Deus tem sempre o melhor para ele. E ele foi promovido a gerente daquela empresa. Assista aquele filme Os Corajosos, muito interessante. Tem princípios ali fundamentais, edificantes, né? Às vezes a gente fica assistindo aí tantas coisas que não tem nada a ver. Assiste um filme cristão, né? Fica ouvindo louvor, enchendo seu coração de coisas preciosas, né? Para que quando o inimigo vier para lutar, você sabe como combater ele, né? E aqui, irmãos, a vossa obediência é conhecida de todos. Que maravilha, amados. Eu me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, olha que lindo, irmãos, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Agora nós temos que saber, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Onde é que você está? Onde é que nós estamos, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, verso 16. Vamos ler aqui um versículo muito interessante. A palavra, ela revela algo tão precioso para o nosso coração. Diz assim a palavra: olha onde que nós estamos, irmãos. Nunca se esqueça disso, que este mundo é exatamente isso. Mateus 10, verso 16. Eis, Jesus dizendo aqui: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mas aqui Jesus começa dizendo: vocês estão sendo enviados para o meio de lobos. Para o meio de lobos. E ele explica como nós devemos nos portar, como deve ser o nosso comportamento. Percebe? Então não tem como. Assim como Daniel estava na cova dos leões, os leões não fizeram nada para Daniel. E aqui parece que o Senhor foi tão generoso conosco, né? Enviou nós para o meio de lobos. Mas eles não podem nos tocar. Se nós de fato
sermos prudentes. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Outro detalhe importante aqui, irmãos. Abra aqui em Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Muito interessante. Lucas 10, versículo 19. Claro que ele nos deu autoridade para nós, sim. Mas um detalhe aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Jesus ele diz assim, Lucas 10, verso 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Irmãos, nós não podemos centrar no inimigo, mas centrar em Cristo. Ele disse aqui, eu tenho que descansar na suficiência da palavra, e eu vos dei autoridade. Então, quando há de fato uma possessão demoníaca, naquele instante, o Espírito vai lhe trazer essa palavra, você tem autoridade, eu vou agir através de você, com sabedoria, com simplicidade, com prudência, em nome do Senhor, né? Pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, ele já garantiu para nós, nada absolutamente vos causará dano. Mas vocês, ai que alegria que é essa, né? Que precioso é isso. Ele fala no versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, o arrolado nos céus. Aqui está a nossa maior segurança. Se alegre por causa disso. Fica preocupado aí. Se nós estamos em Cristo, vivemos uma vida de retidão, não tem como Ele nos atacar e vencer. Pode ser que Ele lance seus ataques, mas Ele é um derrotado, irmãos. Nunca vai vencer um filho de Deus, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Agora, o grande problema que domina os cristãos são as distrações, pois a fé bíblica em todos os lugares sempre adverte contra o encanto da sereia, que leva as pessoas a se alienarem, afastando-se de um envolvimento específico e diário com o Senhor. Portanto, tenhamos sempre isso em mente. Cristianismo não é primariamente um sistema ético, um sistema de ritual, um sistema social ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa. Ele é Jesus Cristo. E ser um cristão é conhecer a Jesus, é segui-lo por onde quer que ele vá. Apocalipse capítulo 14, 4, a parte B, diz assim: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. A palavra aqui, primícias, é os primeiros frutos que são tirados. Nós somos isto para o nosso Deus, as primícias para Deus. Agora, irmãos, um detalhe aqui que é importante aqui. Deixa aqui eu ministrar ao seu coração uma palavra muito interessante aqui. Tem um versículo, Romanos 8:31, que a palavra fala assim, preste atenção. Se Deus é por nós, e temos que ter convicção disso, quem será contra nós? Domingo passado nós analisamos sobre 5 verdades implícitas naquele texto de Marcos 10:9. Hoje nós vamos falar, se der tempo, sobre 5 verdades explícitas em Marcos 10, versículo 9. E uma delas é essa aqui: quem nos separará daquilo que Deus uniu? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ninguém pode separar. Então, se Deus é por nós, quem é Deus, irmãos? Você sabe quem Ele é? Você o conhece? Você sabe que Ele tem todo o poder? Você sabe que Ele sustenta todas as coisas, que cuida do fio do cabelo da sua cabeça?
Que quando você sofre perseguição, Ele recolhe as lágrimas suas nos seus odres, nenhuma cai por terra. Sabe que Ele pode fazer todas as coisas? Poderoso para fazer infinitamente mais. E tudo que Ele quis, Ele fez no céu, na terra, no mar, em todos os abismos. Ele faz todas as coisas. Agora, este que é por nós, quem pode deter a sua mão? Agindo Ele, quem impedirá, irmãos? Esse é o nosso Pai. E Ele não é contra você. Ele é por nós. E não foi só Paulo que viu isso aqui não. Quer ver só? Dá um pulo lá no Salmo 56, versículo 9. É um salmo que fala de batalha espiritual, né? Salmo 56, mas chega aqui no versículo 9, ele expressa uma coisa muito interessante. Porque até o versículo 8 ele fala sobre os ataques do inimigo, né? Que ele torce as minhas palavras, que ele ajunta, ele se esconde, espiona os meus passos, né? Mas chega aqui no versículo 9, no versículo 8 ele traz um consolo para nós. Ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Agora olha o 9, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Bem sei isto, que Deus é por mim. Então eles têm que bater em retirada. Eu fico assim um pouco abismado. Como é que as pessoas se concentram no inimigo? É o inimigo isso, é o inimigo aquilo, é Satanás, é o diabo. Não, concentra em Cristo. Volta-se para Cristo, como o povo de Israel fazia. Os inimigos vinham para derrotar eles não iam confrontar o inimigo. Eles viravam as costas para o inimigo, se prostravam diante do Senhor em adoração. E o Senhor vencia, pelejava por eles e vencia todas as batalhas. Todas as batalhas. Hoje, as pessoas enfrentam Satanás, né? Eu vou e te repreendo em nome de Jesus, eu te declaro misericórdia. Satanás fica dando risada, porque Satanás vive numa dimensão espiritual, muito mais elevada do que nós aqui hoje, né? Então ele dá risada, fica sorrindo. Imagina só a festa que eles fazem quando as pessoas falam assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Satanás dá risada. Jamais, irmãos. Mas quando nós falamos que o Senhor te repreenda, é uma forma bem mais adequada e bíblica, né? Nós estamos focando o nosso Senhor Jesus. E Ele, de fato, vence sempre as nossas batalhas, porque a peleja não é nossa, é dele, né? Então, irmãos, seguidores do Cordeiro por onde quer que eles vão. Agora, um detalhe que é importante nós lembrarmos aqui. Você se lembra, irmãos, que tem muitas pessoas que não avançam no Senhor, porque às vezes elas estão até avançando um pouquinho, mas estão olhando no retrovisor, vivendo uma vida de passado. Lembra o que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 3? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Por que eu não devo me preocupar com o meu passado mais? Jesus Cristo ontem significa que o meu passado foi tratado. Ele esteve lá no meu passado. Ele crucificou a minha velha vida. Ele tratou do meu pecado. Foi extirpado. Então, irmãos, mas ainda eu tenho o meu passado, sabe? O meu passado ele é muito, queridos, a palavra fala em Isaías 52, 12, que o Senhor, Ele vai adiante de nós, e o Deus de Israel é a nossa retaguarda. Sabe, em outras palavras, o que Ele está dizendo? Olha, eu vou adiante de você, eu já venci tudo, mas eu quero que você vá por esse caminho. Mas o teu passado, eu estou lá no teu passado também, eu sou a sua retaguarda. Ninguém vai lhe fazer mal. Paulo ele interpretou da seguinte maneira: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Deus esteve no meu passado e tratou com o meu passado. Deus está no meu presente, está tratando do meu presente, e Deus está no meu futuro. Essa é a eternidade, né? Que é não o Cronos, mas o Kairos de Deus. Nós vivemos no Cronos hoje, mas Deus está hoje, Jesus Cristo hoje, está também no meu presente, me protegendo, me guardando, me dando oportunidade para conhecê-lo. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui, irmãos.
Quem são os alvos da ira de Satanás? O principal é o filho da mulher. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 12, versículo 4b, que diz assim: E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Irmãos, aqui dragão, figura do diabo. É o diabo aqui, Satanás. Se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu poderia explicar aqui muitas coisas interessantes, mas eu prefiro ler um texto da Bíblia, porque Moisés, vocês se lembram, ele é uma figura de Cristo, né? E abra lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Irmãos, que texto maravilhoso nós temos aqui. Êxodo, capítulo 1, versículo 15 em diante. Aqui, irmãos, daria para nós ficarmos estudando esses versículos o dia inteirinho, mas vamos lê-lo para a gente ganhar mais tempo. Aí depois os irmãos peçam mais luz para o Senhor, que vocês vão crescer muito, vocês irão aqui crescer bastante. Diz assim, Êxodo 1:15. O rei do Egito, esse rei do Egito aqui, Egito é o mundo. Se o mundo tem um rei do Egito é Satanás. Faraó é uma figura do diabo. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Pauá, dizendo: Quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, também temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Então, irmãos, o povo de Deus é um povo vigoroso, e é um povo que está sempre à frente, sempre à frente. E olha o versículo 20: E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Está vendo aqui? Então, Satanás desde o início tentou destruir a linhagem de Cristo, mas nunca conseguiu, né? Vocês se lembram? Depois ali que Herodes tentou matar ali aquelas crianças de 2 anos para baixo, também não conseguiu. Deus está no controle de todas as coisas, nunca Satanás vai poder ter vitória, né? Ele tem vitória muitas vezes na mente, na vida de muitos crentes aí que são uns verdadeiros idiotas. Não lê a palavra, não tem compromisso com o Senhor, então vivem uma vida sempre assim de altos e baixos, né? É de fato fazer pena. Então, esse é Jesus Cristo. O Antigo Testamento registra uma linha messiânica para que Cristo não viesse a nascer. Por ocasião do nascimento do Salvador, Herodes baixou um decreto para encontrar a criança e matá-la. Esta foi uma trama satânica. Ela não funcionou. Então o diabo tentou vencer Jesus no deserto, mas também ele foi vencido pela palavra de Deus. Na cruz, o dragão poderia pensar que finalmente tinha destruído o filho da mulher. Mas Cristo ressuscitou gloriosamente dos mortos. Após 40 dias, ele subiu ao céu. Como Apocalipse 12, versículo 5 diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, claro que o pai guardou seu filho. Não guardou ele da cruz, era necessário que ele passasse pela cruz. Mas, irmãos, graças ao Senhor que o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então o Senhor protegeu o Senhor Jesus e o guardou em todo o tempo. Mas ele veio fazer uma obra. Uma obra. O Pai cuidou de todos os detalhes. Ele foi designado para morrer numa cruz. E morreu numa cruz. Não seria por morte de esfaqueamento,
como Herodes tentou, porque ali a trama satânica estava toda envolvida, vamos matar ele, mas o pai sempre no controle absoluto, guardando o filho dele. Então ele realizou uma obra plena e perfeita. Satanás deve ter se alegrado. Acabou, matamos ele. Muito pelo contrário, ele estava destruindo na cruz. Satanás, o diabo, o pecado, tudo ele removeu, tirou de nós o pavor da morte. Irmãos, cruz não é lugar de triunfo. Cruz é lugar de acabou, não tem mais jeito. Na mentalidade humana, mas Jesus triunfou de todos eles na cruz, porque é o Filho de Deus. Mas é óbvio que, assim como fracassaram em destruir a Cristo, os demônios nunca poderiam impedir totalmente a obra de Cristo. Mas com uma paixão infernal, eles odeiam a Cristo e a tudo que ele representa. Portanto, se opõem aos agentes de Cristo. Isso é guerra séria. Aprendemos da Escritura que os anjos enfrentam Satanás com certo respeito. Judas nos diz que quando Moisés morreu, Satanás e Miguel contenderam pelo corpo de Moisés. Deus enviou Miguel para lidar com Satanás. E aqui algo muito interessante. Judas 1,9, a Bíblia diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Hoje nós vemos tantos pastores repreendendo demônios, né, irmãos? Misericórdia. Miguel, ele era um anjo poderoso do Senhor. No entanto, ele disse aqui, nem proferiu o juízo infamatório, mas disse: Senhor te repreenda. Está vendo aqui, irmãos? Como que nós temos que aprender com a palavra do Senhor, como o Pai age. E se Satanás odeia Cristo, pode ter certeza de uma coisa: ele te odeia, ele quer lhe destruir, mas não pode nos destruir, porque Deus o Pai já o limitou, porque nós somos guardados em Cristo, e o maligno não pode nos tocar. Ele vai tocar quando você de fato der brecha para ele. Irmãos, por isso que existem, feridas na nossa alma que só ele pode curar. Só ele pode curar. São marcas na alma facilmente apontadas por quem quer julgar, mas alguém que de fato ouve as nossas lágrimas, que vê as nossas lágrimas, que sabe da dor, que cura qualquer ferida pela força do seu grande amor. Somente isso tem a capacidade de nos curar interiormente. Porque Satanás, irmãos, ele vai fazer uma coisa terrível conosco. Se você ler depois Daniel 7:25, você vai perceber ali que Satanás, ele veio para proferir palavras contra o Altíssimo e nos magoar. Ele sempre vai nos magoar. Agora, quem que nos magoa no dia a dia? A gente pensa que são pessoas, fulano de tal me magoou. Não atribui àquela pessoa que te magoou. Quem lhe magoou foi Satanás. Aquela pessoa foi tão somente um instrumento, foi a voz do diabo, foi as atitudes do diabo para lhe magoar. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós temos que ver que por detrás daquela pessoa que está nos magoando, Satanás está agindo. Aquela pessoa é um instrumento do diabo para nos magoar. Daniel 7:25 vai dizer exatamente isso. Então, irmãos, nunca perca isso de vista. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades. Vamos avançar um pouquinho mais. Então preste atenção que até mesmo o mais poderoso de todos os anjos santos não teve a presunção de falar repreendendo Satanás. Por quê? Porque sabia que sua suficiência estava em Deus. Miguel não era o senhor de Satanás, então disse: o Senhor te repreenda. Agora vem um grupo de crentes com essa conversa de que Satanás está amarrado em nome de Jesus. Como que vai amarrar Satanás? Ele é espírito, ele vai ser amarrado sim. Período do milênio. Vai ser amarrado durante 1000 anos, depois vai ser solto. Mas, irmãos, como que nós vamos amarrar ele em nome de Jesus?
se ele vive numa dimensão espiritual? Não existe isso, né? Está amarrado. Que história é essa? Que falta de discernimento espiritual é esse? Acontece um festival de amarrações, até mesmo entrevistas com demônios são feitas, nas quais é difícil de acreditar que alguém dê crédito ao pai da mentira. Que absurdo é esse? Satanás é mentiroso e é o pai da mentira. Fazer entrevistas com o diabo, a gente vê tantos absurdos em nome do Senhor, irmãos. Quer te fazer vergonha. Nós estávamos essa semana, eu e o jovem aqui, preguei para uma pessoa, eu chegar perto de uma pessoa, já quero falar de Cristo. Começando a falar de Cristo, fala, para. Não, Deus me livre, não quero nem saber de crente. Porque é um cai aqui, cai para lá. Falei, não tem cai não. Não, mas tem sim, todos os lugares assim. Né? Eu já fui uma vez, nossa, passei uma vergonha terrível, não quero nem saber, cai para lá. E uma gritaria, parece que Deus é surdo. Não, eu não quero, obrigado, não me fala, por favor, eu estou bem do jeito que eu estou, ótimo. Tá bom. Está vendo, irmãos, que Satanás usa essas pessoas aí que de fato não conhecem o Senhor, não conhecem a sua palavra, e é um impedimento para os outros chegar a Cristo. Estão totalmente presos nas garras de um monstro que já foi morto. Que tristeza. Aí generaliza. Todos são assim. Todos são da mesma forma. Não são. Não são. Que tristeza é isso. Então, irmãos, vamos ler aqui João 8,44, que diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmão, Satanás vai usar a mentira com o povo de Deus, usando a verdade. Interessante isso aqui, né? O diabo vai usar a verdade para produzir mentiras no nosso coração. Ele vai usar a palavra. Não é assim que Deus disse? Mas não é bem assim. Olha, você viu de um foco errado. É aqui, é dessa forma. Como o irmão chegou para nós aí, sábado retrasado, disse o seguinte, que, olha, cada um crê de uma forma diferente. Não existe isso, irmãos. Cristo morreu naquela cruz. Aqui, o caminho do novo nascimento. Para crer, para ter a vida de Deus, a vida de Cristo, a vida do Espírito. Não existe crer diferente. A palavra fala que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Morreu com Cristo. Você vai crer diferente do que isso? Senão seu pecado nunca vai ser removido da sua vida. Se você não crê que você está morto para o pecado. Se você não crê que está crucificado com Cristo, que Cristo é a sua vida. Não existe crer diferente. Ele colocou a palavra dele nas nossas mãos. Você crê de uma forma, eu creio de uma outra forma. Isso não existe na Bíblia. Depende da maneira que você compreende. É sim, depende da maneira que você compreende. Ou você é um filho de Deus, ou você é um filho do diabo. Porque ele ilude as pessoas. Queridos, eu fico tão triste. Quando a gente vai conversar com algum evangélico e fala de Cristo, ele fica estático. Parece que está no mundo da lua. Acorda, Cristo? Então. Vamos lá fazer. Meu Deus do céu, que tristeza é isso. Perdidos. São totalmente, tão presos nas garras de um monstro já vencido, que não tem mais nenhum vigor. Foi vencido pelo Senhor naquela cruz. E essa vitória é nossa, né? O nível místico, ele é tão alto que alguns chegam até a amarrar supostos demônios do vício. Você já ouviu isso? Isso é um absurdo, irmãos. Demônios do vício, o demônio da mentira, o demônio da arrogância, o demônio da prostituição. Isso não existe. O homem, ele é prostituto. Está no coração dele. Marcos 7, 22 e 23. Porque é do coração que procedem. Não tem vício da prostituição. Isso está no coração do homem. Da glutonaria, é o demônio da glutonaria. Meu Deus.
do egoísmo, é o demônio do egoísmo, tem que ser expulso da sua vida, etc. Afirmando que tais comportamentos são causados por demônios, tirando completamente a responsabilidade humana atribuída aos desejos pecaminosos da carne. É fácil nós projetar, falar que é o demônio, né? Sendo que é nós. Tira a nossa responsabilidade. Não, se é o demônio, então Deus vai cuidar disso. Porque eu traí, mas por que você traiu o teu marido, a tua esposa? Satanás. Oi? Pombagíria. É o diabo. Prostituição é obra da carne. Se a pessoa se prostitui, se adultera, porque ela quer. Tem prazer nisso. Se ela é uma pessoa que bebendo as suas biritas, não tem nada a ver com o diabo. Ela quer beber. Não quer ser liberta. Se ele é mentiroso, mentirosa, porque ela gosta de mentir. E coloca a culpa no diabo. Misericórdia, está dentro do coração do homem. Mas graças ao Senhor, os que são de Cristo crucificaram a carne. Vamos ler nosso último texto aqui, Gálatas 5, versículo 24, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu gosto muito desse detalhe. E os que são de Cristo, os que não são de Cristo, vai por outro caminho, crê de uma forma diferente, aceita Jesus. Eu aceitei Jesus. Não, tem que crer em Jesus. Crê que você foi crucificado com Ele e que Ele é sua vida. Porque quando nós cremos neste fato, Cristo é a nossa vida, e nós vamos entender. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ou seja, toda a intenção que nos leva ao engano. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, continue, Pai, nos advertindo, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para nós compreendermos a Tua palavra, para que essa Tua palavra, Pai, possa operar em nós. Porque, Pai, nós sabemos, ó Pai, que quando nós compreendemos a Tua palavra, quando o Senhor revela a Tua palavra, o Senhor mesmo vai gerar em nós isto, obediência. E nós também sabemos que toda obediência, ela vai gerar em nós sofrimento. Sofrimento pela obediência. Porque o Senhor Jesus, ó Pai, Ele também passou por isso. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Mas Ele venceu todas as batalhas, vivendo uma vida de retidão diante do Senhor. Vivendo uma vida de cruz. Pai Santo, operas a cruz no nosso coração profundamente. Pai, sonda-nos e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau, indiferente. Guia-nos pelo caminho reto, pelo caminho bom, pelo caminho da santidade, pelo caminho da vida. E nos traz discernimento espiritual para identificarmos, ó Pai, todas as ciladas satânicas. Porque Ele sabe, Pai, que nós somos fragilizados. Ele sabe das nossas sensibilidades. Ele sabe que somos tão vulneráveis. Por isso, Pai, nos socorre. Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos ouvir o timbre de voz do diabo, para sabermos quando ele está agindo e atuando, para que a gente possa proceder na Tua dependência, na dependência do Teu Espírito, na dependência do poder do Senhor Jesus que está habitando dentro de nós, ó Pai. Pai Santo, nós estamos nas Tuas mãos, precisamos tanto de Ti, Pai, carecemos de Ti. Ajuda-nos por misericórdia. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.